Então, galera, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, desse instituto que é importantíssimo para o nosso direito, para a nossa sociedade, na realidade, né, que é o Instituto da Adoção, a gente vai trabalhar algumas questões polêmicas. A primeira questão polêmica que a gente tem que tratar é, na realidade, ao que a gente chama de adoção à brasileira. O que seria essa adoção à brasileira? Na realidade, a adoção à brasileira, a Maria Berenice Dias vai tratar sobre esse tema e vai falar para nós que essa adoção brasileira vai ocorrer quando? Quando o companheiro de uma mulher vai perfilhar o filho dela, simplesmente registrando a criança como se fosse seu descendente. Ou seja, João está lá, enfim, namorado da Maria, e aí a Maria está grávida, enfim, tem inúmeros casos aí que a gente poderia citar. Só que esse filho não é do João, só que o João vai lá e registra esse filho. Esse filho registrado pelo João não é de filiação biológica, por óbvio, é de outro pai. Então, na realidade, ele está fazendo ali uma adoção à brasileira. E é muito comum também que os avós registrem netos como se fossem seus filhos, burlando a nossa vedação constante no ECA, lá no nosso artigo 49, parágrafo 1º do artigo 49, que a gente estudou aqui em um vídeo específico, tá? E é comum, muito ainda, o que a gente chama de adoção simulada, o que seria motivo de nulidade ou mesmo anulação do registro por quem enfim, tiver ou tivesse interesse acerca disso. Mas a jurisprudência nacional tem aplicado o conceito de parentalidade socioafetiva em tais situações, e aqui a gente tem que ter, de fato, uma noção para avançar dentro do nosso instituto quanto ao Instituto da Socioafetividade, como eu já tratei aqui com vocês inúmeras vezes, tá? De modo que, quando a gente tem a parentalidade socioafetiva, aquele que reconheceu a criança como seu filho não possa mais quebrar esse vínculo depois de estabelecida essa afetividade, o que comporta análise no caso concreto, ou seja, através de regras e experiências, caso a caso. O ato nulo ou o ato anulável nesse tipo de situação acaba sendo convalidado pelo vínculo de afeto, entendimento este que tem um intuito social indiscutível, ou seja, a gente tem uma convalidação de um ato nulo ou anulável da nossa adoção à brasileira quando a gente tem a preponderância do nosso elemento afeto. Isso é muito interessante, também daria um bom tema aí de TC para vocês no próximo ano aí, tá? Como a gente sabe, vocês sabem também, enfim, a gente acaba sendo até um entusiasta, né, da nossa tese de afetividade como vínculo, que deve ser levado em conta e de forma relevante. A gente tem alguns julgados, principalmente o julgado aqui do estado do Paraná, que é bem interessante acerca dessa questão. Esse julgado é de 2002. Vamos dar uma analisada aqui na jurisprudência, na parte da ementa e alguma questão aqui do trecho, do teor desse acórdão, tá? Aqui do Paraná, de Curitiba, essa ação, segunda vara de família, tá? Negatória de paternidade, adoção à brasileira, confronto entre a verdade biológica e a socioafetiva, tutela da dignidade da pessoa humana, procedência, decisão reformada. A ação negatória de paternidade é imprescindível na esteira do entendimento consagrado na súmula 149 STF, já que a demanda versa sobre o Estado da pessoa, que é a emanação do direito da personalidade. No confronto entre a verdade biológica atestada em exame de DNA e a verdade socioafetiva decorrente da adoção à brasileira, isto é, da situação de um casal ter registrado com outro nome menor como se deles filho fosse e que perdura por quase 40 anos, há de prevalecer a solução que melhor tutela a dignidade da pessoa humana. É muito interessante isso. A paternidade socioafetiva, estando baseada na tendência de personificação do ato do direito civil, vê a família como instrumento de realização do ser humano. Aniquilar a pessoa do apelante apagando-lhe todo o histórico de vida e condição social em razão de aspectos formais inerentes à regular adoção à brasileira, não tutelaria a dignidade humana, nem faria justiça ao caso concreto, mas ao contrário, por critérios meramente formais, proteger-se-ia as artimanhas, os ilícitos e as negligências utilizadas em benefício do próprio apelado. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, apelação civil 010-84179.
Uma outra aqui que é bem curtinha, vem lá do nosso Rio Grande do Sul, como sempre também, um tribunal extremamente inovador e muito bom nas matérias referentes ao direito das famílias. Ação negatória de paternidade, adoção à brasileira, paternidade socioafetiva. O registro de nascimento realizado com o ânimo nobre de reconhecer a paternidade socioafetiva não merece ser anulado, nem deixado de se reconhecer o direito do filho assim registrado. Já volto que o telefone tocou. Enfim, home office tem dessas coisas, o telefone tocou, tive que atender, mas a gente conseguiu passar aqui o que seria a nossa adoção à brasileira. Uma outra questão que vai ser polêmica para finalizar a nossa aula de hoje é a adoção do nascituro. Já imaginaram isso daí? Essa polêmica também? Então, como a gente já sabe, o nascituro vai ser aquele indivíduo, né, que foi concebido, mas ainda não nasceu, sendo certo que deve ser considerado como pessoa humana pela adesão nossa aqui à corrente concepcionista acerca do nascituro. Então, esse nascituro tem sim direitos da personalidade. Assim sendo, eu, seguindo na linha do professor Flávio Tartucci, enfim, nós somos favoráveis, na realidade, a uma tese da Silmara Juni Chinelato, pela possibilidade da adoção do nascituro como uma forma de tutela dos direitos de quarta geração da pessoa humana. De fato, o nascituro é uma pessoa, e sendo uma pessoa, ele possui direitos da personalidade. Então não há que se afastar a possibilidade da sua adoção. Nesse sentido, repise que o nascituro tem direitos, por exemplo, aos alimentos, a questão da imagem, a honra, a intimidade, a investigação da paternidade e, por óbvio, por ele ter essa série de direitos, também seria possível a adoção do nascituro. Além disso, a gente tem que destacar que é possível o reconhecimento do nascituro como filho, como preceitua o nosso Código Civil lá no parágrafo único do artigo 1609. Então, se é possível você fazer o reconhecimento do filho, fazer a investigação da paternidade do filho, enfim, por que não seria possível adotar esse filho, né? Aliás, essa pessoa? Então, a gente tem que entender que haveria um contrassenso se a resposta fosse pela impossibilidade da adoção do nascituro. Então, por isso, não se podia concordar com o entendimento de que a adoção do nascituro não seria possível, pois não haveria norma autorizadora para tanto. Ora, se a nossa norma autorizadora sempre foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme a gente já destrinchou isso aqui para nós, de fato houve um sério cochilo do legislador no esquecimento da lei, dentro da lei 12.010 de 2009, que deveria ter regulamentado essa questão acerca da adoção do nascituro, e como ele não regulamentou, ele acabou deixando à mercê da variação, da variação tanto doutrinária quanto da variação jurisprudencial. Então, a gente não tem tanta segurança jurídica acerca desse tema. Então, por bem, a Lei 13.509, e aqui é muito interessante destacar isso, que a Lei 13.509 de 2017, ela acrescentou um artigo, que é o artigo 19A, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tratando da possibilidade da adoção do nascituro, e óbvio que isso veio em boa hora. Segundo o caput desse artigo 19A, a gestante ou a mãe que manifesta interesse em integrar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Ela será ouvida por uma equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará um relatório, um laudo à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal dessa mãe, tá? De posse desse relatório feito pela essa equipe interprofissional da vara ali da Justiça da Infância e da Juventude, a autoridade judiciária, ela poderá determinar um encaminhamento da gestante, ou mãe, no caso, né, dependendo do caso, mediante a sua concordância, a uma rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado quanto ao tema. A busca à família extensa, né, para o direcionamento da adoção a esta respeitará um prazo, e o prazo, claro, de 90 dias, determinado lá no nosso estágio de convivência. Então,
a gente tem a aplicação da questão do estágio de convivência, a gente tem o prazo máximo de 90 dias, lembrando que ele pode ser prorrogado por igual período. Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber essa guarda, a autoridade judiciária competente ela deverá, no caso, decretar a extinção do poder familiar dessa mãe ou dessa genitora e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva ali programa de acolhimento familiar ou institucional. Esse mesmo comando vai anunciar também para nós que após o nascimento da criança, à vontade da mãe ou de ambos os genitores, a depender do caso, se houver pai, por exemplo, registral ou pai indicado, deve ser manifestada em audiência própria para tanto, garantindo, claro, o sigilo sobre a entrega da criança. Na hipótese de não comparecerem a essa audiência, no caso, por exemplo, o genitor, nem representante da família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda dessa criança, a autoridade judiciária ela suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Então, os detentores da guarda, na realidade, possuem um prazo de 15 dias para propor uma ação de adoção e contando, claro, que esse prazo do dia seguinte à data do término do estágio de convivência naquele período máximo de 90 dias, sendo prorrogado por mais 90 dias. Na hipótese de desistência dos genitores, manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional da vara da Justiça da Criança e do Adolescente, o que vai acontecer? Se houver a desistência da entrega dessa criança após o nascimento, esta será mantida com os genitores e será determinado, portanto, pela Justiça da Infância e da Juventude, o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias, nesse caso aí em que há a desistência, que é algo mais pontual e mais raro de se acontecer. Então, está garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento. Por fim, esse artigo 19A prevê que serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias, contados a partir do acolhimento. Na verdade, já existiam inúmeros trabalhos, por exemplo, em teste de doutoramento, acerca da não só a adoção do nascituro, mas também dos embriões. E esse caso dos embriões a gente não vai tratar aqui, mas existe uma tese de doutorado, aliás, proposta pela Adriana Augusta Teles de Miranda, que trata da adoção, da possibilidade de adoção de embriões. Então, a gente espera que num futuro não muito distante também exista a possibilidade dentro da bioética, do biodireito também, acerca da possibilidade de adoção dos embriões. Galera, finalizamos mais uma aula hoje referente à terça-feira, dia 26 de maio. Eu queria novamente registrar aqui um convite, provavelmente na quinta-feira a gente vai fazer uma live lá na aula da professora Luciana, a gente vai participar lá tratando de alguns aspectos e, claro, colocando o nosso direito civil em discussão. Queria agradecer também quem compareceu à nossa live, como eu, que apareci lá do nada, mas eu lembro que a Janaína estava lá, que foi aniversário dela, a Aline, que tinha feito aniversário um dia antes, e eu esqueci de parabenizá-la, enfim, fica aqui também meu registro público de parabéns à Aline. A Carisa também estava nessa live, enfim, não lembro mais alguém, me perdoe se estiver passando alguém, mas na quinta-feira a gente vai fazer uma outra lá, e eu vou, obviamente, convidá-los para participarem. E é isso. Se cuidem, aproveitem o frio, quem gosta de frio, como no meu caso, e sobrevivam quem não gosta tanto de frio assim, porque eu sei que tem uma parte que não gosta, mas se cuidem, lavem as mãos, tentem ficar em casa o máximo possível e qualquer dúvida, claro, por favor, me encaminhem lá no WhatsApp. E para quem não for dentro da sala, a gente já está com quase 1.850 visualizações no YouTube em 2 meses, o que é algo surpreendente, principalmente para mim, que entrei aqui na improvisação e as coisas estão acontecendo tanto quanto rápidas demais. Mas quem tiver alguma dúvida, está pelo YouTube, pode mandar aí nos comentários que a gente responde também assim que for possível, tá?
Galera, obrigado e até sexta-feira aí, aliás, até quinta, né? Valeu!